A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Fique à vontade. Hoje você vai ouvir conosco o testemunho da irmã Joelma. A paz do Salvador para todos. Eu sou a irmã Joelma, congrego na Assembleia de Deus no Maranhão. Eu tenho algo a compartilhar com vocês sobre casamento. Eu vejo que muitas irmãs dizem que sofreram por desobediência, mas eu acho que eu sofri mais. Vou contar a vocês só algumas poucas coisas que eu passei. Quando eu era jovem, entre os 17 e 18 anos, eu já era crente. Minha família toda era crente. Mas eu estudava numa escola que ficava um pouco longe da minha casa. E como eu estudava à noite, muitas vezes eu dormia na casa da minha avó, que era mais perto da escola, e às vezes ficava de 2 a 3 dias por lá, ajudando minha avó. Meu pai e minha mãe trabalhavam muito, de modo que nós passávamos dias sem nos ver. Eles confiavam em mim. Eles confiavam que haviam me dado uma boa educação. Mas foi nesse contexto que eu conheci um rapaz na escola. Ele era igual a todos, mas ao mesmo tempo era diferente. Ele era a alegria da classe, simpático, engraçado, fazia todo mundo rir. Os professores amavam ele. E as meninas ficavam todas assanhadas, amostradas, se enxerindo para ele. Ele não era um poço de beleza, mas era popular. Eu me lembro que houve um evento na escola. E nesse dia ele quis ficar comigo. Mandou recado por um amigo, dizendo isso. Mas eu mandei recado de volta, dizendo que não ia ficar com ele. E ele mandou outro recado, dizendo, deixa quieto. Eu o rejeitei. O falatório que corria sobre ele era que ele já tinha ficado com todas as meninas da escola. Então eu pensei assim, comigo ele não fica, porque eu sou crente. E até falei isso para uma amiga minha, que sentava perto de mim na classe. Minha amiga disse, deixa de ser boba. Mais cedo ou mais tarde você vai ficar com ele. Ele consegue ficar com toda menina que ele quer, porque dizem que o pai dele é um bruxo muito respeitado. Mas eu nem liguei e disse assim, que besteira, macumba não pega em crente. Mas eu esquecia que eu era crente mais pelos meus pais. Eu não era crente de ler Bíblia, de orar, de jejuar. Eu era crente domingueira. E passava dias na casa da minha avó só vendo TV e indo na casa das minhas amigas da escola para fofocar da vida dos outros, mangar dos professores, ver filmes, preparar papéis de pesca em tempos de prova, porque pescar era mais fácil que estudar. E uma coisa que eu acho que foi a minha ruína. Eu tinha amigas que viam vídeos inadequados, se é que vocês podem me entender. Eu até tentava ir embora quando elas começavam com aquilo, mas elas não deixavam, porque diziam que eu tinha que ver, para aprender e saber fazer quando eu casasse. E era assim que eu era, e eu achava que eu estava certa em tudo que eu fazia. Mas passou-se um ano, eu acho. Depois, eu não sei explicar como nem porquê, mas eu passei a olhar mais para aquele rapaz. Passei a admirá-lo e depois comecei a desejar. Eu nunca tinha namorado sério mesmo, meus pais nunca deixaram. Mas ele começou a me esperar na saída da escola e nós começamos a namorar. Eu não pretendia ter nada demais com ele, mas eu comecei a gostar e aquilo aumentou. Foi rápido. Por causa dele, eu passei a ir para casa só aos fins de semana e depois uma vez por mês. Eu estava simplesmente apaixonada. Por isso também não resisti quando ele quis algo mais. Eu tinha certeza que ele também estava apaixonado e iria casar comigo.
Por isso, permiti que ele fizesse certas coisas comigo. Levei-o na casa dos meus pais no dia do meu aniversário e meus pais o reprovaram, mas eu não quis saber, porque eu já tinha dormido com ele. Eu já era maior de idade, então para mim não restava outro caminho senão o casamento. Houve um dia em que meu pai me chamou e disse: minha filha, esse rapaz não é crente e a Bíblia diz para você não entrar em julgo desigual. Você sabe da família dele? Sabe quem são? Sabe de onde vem? Eu falei assim: sei, pai, são tudo gente boa. Mas era mentira. Eu nem procurei saber, de tão cega que eu estava. Eu só sabia que a família dele era do interior e ele morava com uma tia para poder estudar. E também eu não me preocupei se ele era crente ou não, porque ele era tranquilo. Apesar do comentário da minha amiga de que o pai dele era bruxo, levei aquilo na brincadeira e quando um dia perguntei a ele sobre isso, ele disse que era mentira, eram só falatórios. Então eu achava que para ele virar crente era só um pulo. O amor dele por mim ia fazer ele ir para a igreja comigo. Eu praticamente pensei que eu o iria converter. Então, nós casamos. E era tudo muito bom. No início, ele ia para a igreja comigo, cantava os louvores e tudo mais. Para mim já estava muito bom. Tudo estava normal. Só que eu comecei a ver coisas pela casa. Coisas horripilantes. Por exemplo, um dia eu estava no banho e ouvi meu marido me chamando. Só que naquele horário ele deveria estar no trabalho. Quando eu saí do banheiro e olhei em direção à porta da cozinha que dava para o quintal, vi um menino com roupa branca. Era ele quem estava me chamando. Só que assim que o vi, ele sumiu. Eu corri e fechei a porta. Outra vez, sonhei com demônios em forma de criança, dizendo que iriam tirar minha vida. Era horrível. Às vezes eu estava só em casa e as portas fechavam sozinha. As luzes acendiam, o fogo do fogão apagava. Mas quando havia alguém comigo, isso nunca acontecia. E isso sem contar nas noites em que eu ficava assombrada. Muitas vezes perdia o sono e passava a noite inteira olhando para o teto. Às vezes sentia alguém mexer no meu pé, mas quando eu olhava, não tinha ninguém. Nessa época também foi que o meu marido começou a se recusar a ir à igreja. E quando ia, voltava mal-humorado, implicando comigo. Até palavrões ele começou a falar. E isso foi só o começo. Ele começou a me chamar de louca por causa das visões e sugeriu que eu tomasse remédios calmantes. Aí eu comecei a tomar mesmo. Muito tempo depois eu percebi que dormia muito e muito pesado e ainda passava o dia todo sonolenta, não conseguia fazer nada, era horrível. Houve um dia em que eu acordei e eram quase 5 da manhã. Ouvi um barulho no portão e era ele. Percebi que ele estava chegando em casa. Eu só lembrava de ter tomado remédios na noite anterior. Entendi o que ele estava fazendo. Rapidamente eu deitei e fingi dormir. Ele abriu a porta do quarto, foi ao banheiro, depois veio, olhou realmente se eu estava dormindo e depois deitou. Entendi que ele estava me dopando para poder sair, passar a noite fora e voltar somente de manhã. Então, depois disso, parei de tomar os remédios e voltei a ser atormentada pelos pesadelos. Ele começou a ser abusivo de uma forma mais intensa. Ele era áspero comigo, frio, e isso me machucava muito. A essas alturas, eu já estava arrependida, me perguntando o que eu tinha feito com a minha vida. Uma manhã, ele se descontrolou porque eu esqueci de lavar as meias que ele usava para trabalhar.
Ele gritou, me chamou de estúpida, me empurrou contra a porta e saiu gritando que eu era inútil e não sabia por que havia casado comigo e não sabia o porquê ainda estava comigo. Eu ouvi aquelas coisas, mas não tinha reação, porque simplesmente eu não acreditava que aquilo estivesse acontecendo. A ficha não caía. Num final de semana, ele disse que iríamos visitar seus pais no interior, para passar o final de semana todo com eles. Ele não me perguntou, ele simplesmente avisou. E esse era um feriado de Semana Santa, um feriado muito prolongado. Eu só conhecia os pais dele de falar pelo telefone, mas agora nós viajaríamos quase 6 horas de carro para visitá-los. Bem, nós fomos. Chegando lá, irmã, eu quase chorei, mas tive que sorrir. Era uma casa grande e já na sala era cheia de estátuas. As estátuas com colares, contas, flores, tudo que era imagem de santo que poderia existir estava ali. Chamei ele de lado e falei assim: "Você está louco? Como você me traz para um terreiro de macumba? Eu sou crente." Ele agarrou meu braço apertando com força, tanta força que doeu. E ficou a marca. Aí ele falou assim para mim: "Não é macumba, é a religião da minha família. E essa religião tem um nome. Respeite a crença da família do seu marido, senão eu não deixo mais você ir para aquela da sua igreja." Ah, minha irmã, eu tive que passar 3 dias ali, participando das festas deles. Eu ficava sentada lá no canto, porque ele fazia questão de que eu fosse. E eu tive que vê-lo se vestir de branco e receber vários demônios, inclusive um demônio feminino, que ficou se esfregando em outro homem enquanto eles bebiam. Estas e muitas outras coisas mais eu vi ali. Então eu estava ali, olhando aquilo e entendendo que eu estava casada com um cavalo, que é como eles chamam as pessoas que recebem os espíritos. Era uma loucura. Eu crente com um endemoniado. Meu Deus, como aquilo pôde acontecer? Quando nós voltamos, eu entendi a guerra que eu estava prestes a travar. E eu confesso que eu resolvi não fugir, mesmo entendendo agora as visões e os pesadelos. Eu havia pensado em arrumar tudo e fugir para a casa do meu pai. Eu tinha certeza que o meu pai não recusaria me receber depois de eu contar o que passei naquele fim de semana. Porém, eu lembrei que fui eu quem me casei com aquele homem, e não meus pais. Meus pais já estavam idosos, cansados. Aquilo era problema meu. Eu não queria que eles se preocupassem nem adoecessem. Eles já haviam trabalhado muito para me criar e haviam me dado tudo do bom e do melhor que eles podiam. Então, eu resolvi não perturbá-los. E assim eu fiz. Comecei a guerrear. Ah, minha filha, aí eu virei crente de verdade. Comecei a buscar a Deus, pois eu sabia que só Ele poderia livrar a minha vida e expulsar os demônios que queriam me atormentar. Comecei a jejuar, a louvar, a estar em trabalhos de oração. Enquanto meu marido estava no trabalho, eu estava nas igrejas procurando os trabalhos de oração. Esse tempo foi um tempo de crescimento espiritual para mim. Lendo a Bíblia pelas madrugadas enquanto ele dormia, e nessa brincadeira eu li a Bíblia toda em 4 meses. E isso porque eu não me sentia segura dormindo com ele. Eu tinha a impressão que ele poderia tirar minha vida enquanto eu dormia. Parecia que o Espírito Santo me dava forças. Eu deitava com ele, fingia dormir, e quando ele dormia, eu levantava e ia para a cozinha ler a Bíblia. Preparava uma garrafa de café e a madrugada toda eu lia e orava, suplicando a Deus para enviar seus anjos de guerra para me proteger. Uma noite ele acordou e foi à cozinha. Perguntou por que eu não estava na cama com ele. Eu simplesmente falei que estava sem sono e que depois eu iria.
Ele ficou de pé me olhando feio e estranho, mas depois foi dormir. Mas foi só essa vez que ele acordou. Nas outras noites, eu pedi a Deus para anestesiar ele num sono profundo, para ele me deixar em paz. Quando o sol nascia, eu preparava o café dele, a farda, o almoço, e ele ia trabalhar. E eu ainda tinha energia e força para fazer todas as tarefas de casa. Era Deus me ajudando, me fortalecendo, e dessa maneira eu cresci na palavra, cresci na oração e nos jejuns. Eu pedia a Deus pela libertação dele, mas o homem, irmã, não se convertia. Ia à igreja comigo, ouvia a palavra, mas depois ele ia para o terreiro da família dele. Um dia ele se enervou e nós brigamos. Nem me lembro mais por que foi. Mas nesse dia, ele, sem querer, falou que estava arrependido. Arrependido de ter casado comigo e que havia casado comigo por opinião, porque se ofendeu quando eu não quis ficar com ele. Lembrou daquela noite na festa da escola. Ele disse que se sentiu humilhado e fez um trabalho para que eu me apaixonasse por ele, só para provar para mim que ser crente não me fazia melhor do que ele. Mas Deus sabe, irmã, que eu nunca disse isso. Saber aquilo foi muito difícil. Ele estava dizendo que nunca havia me amado, mas só estava fingindo. E nessa altura, eu acho que nós já tínhamos quase 3 anos de casados. Depois dessa discussão, onde ele revelou que não me amava, eu descobri que estava grávida. Foi uma paulada em mim. Ao invés de ficar feliz, eu fiquei triste e por isso me senti mais culpada ainda, porque um bebê não tem culpa de nada, não deve pagar pelos erros de ninguém. São inocentes e por isso eu resolvi amá-lo, claro. E passei a acreditar que quando meu marido soubesse da gravidez, ele poderia mudar, que isso poderia ser usado por Deus para modificar toda aquela situação, que era um milagre que eu precisava. Mas não foi assim. Quando eu contei a ele, ele deu um pulo. Me censurou por não ter administrado meu método anticoncepcional e me perguntou: o que a gente faz agora? O meu salário mal dá para sustentar nós dois. Quem vai sustentar esse bebê? Ah, irmã, eu só corri para o meu quarto e chorei. Chorei a tarde inteira. E ele ficou lá, vendo futebol. Depois, ele mudou de atitude. Disse que cuidaria de mim e que ia dar tudo certo. E realmente ele começou a se esforçar para me agradar. Disse que no final do mês iríamos começar a preparar o enxoval do bebê. Escolher o bercinho, escolher as fraldas, comprar as roupinhas. Eu fiquei animada. Ele me trazia flores, chocolates, fazia massagem nos meus pés. E realmente ele começou a passar mais tempo comigo e começou a preparar para mim uma supervitamina, que ele chamava assim. Dizia que era para me deixar mais forte para o dia do parto. Só que depois de 1 semana tomando isso, eu fui parar no hospital. E aí eu perdi meu bebê. E tenho certeza que foi a tal da vitamina que ele me deu. Claro que eu não posso provar isso, mas o meu coração diz que foi isso sim. Eu estava com 3 meses quando isso aconteceu. Eu já amava muito meu bebê. Foi muito frustrante para mim. Eu chorei tanto. Uma enfermeira, que se compadeceu da minha tristeza, veio até mim para me consolar e disse assim: não chore, você é fértil. Deus ainda vai te dar muitos filhos e você ainda será muito feliz, para a glória de Deus. Eu me agarrei naquelas palavras com todas as forças do meu coração e me consolei com aquilo. E continuei esperando em Deus. Quando saí do hospital, fui para a casa da minha mãe para me recuperar, para ela cuidar de mim. E usei isso como desculpa para ficar lá pelo menos por 1 mês.
Toda vez que ele ia me buscar, eu falava que ainda não estava bem. Porém, eu também não contei nada sobre as coisas horríveis que eu passei para os meus pais, porque eu queria poupar a saúde deles, como eu já falei. E eu confiava que Deus estava cuidando de mim e me protegendo. Tudo que meus pais souberam é que por algum motivo eu não consegui segurar o bebê. Depois eu tive que voltar para casa. E tudo voltou ao normal, à rotina. Para ele, parecia que nada tinha acontecido. Num certo dia, eu esperei ele sair de casa numa tarde e queimei 2 roupinhas que eu havia comprado para o meu bebê. E me policiei com meus comprimidos. Eu não queria mais engravidar dele. E assim, a nossa vida só continuou. Depois, ele se envolveu com um rapaz do terreiro da família dele. Eu fiquei sabendo de tudo, porque ele vivia ligando lá para casa. Era uma paixão doentia. Até que esse rapaz exigiu que ele saísse de casa para que eles morassem juntos. E foi assim que ele me deixou. Confesso que eu chorei, esperneei, mas não teve jeito. Então nós nos divorciamos e pronto. Aí eu voltei para a casa dos meus pais. Mas, irmã, eu nunca desisti dele. Eu sempre acreditei que Deus poderia convertê-lo, mudá-lo, transformá-lo num verdadeiro homem de Deus. Eu estava lutando para isso com todas as forças do meu coração. Mas, irmã, ele nunca quis abrir o coração verdadeiramente para Deus entrar. Já faz um tempo que ele perdeu a vida, infelizmente. Parece que ele discutiu com um namorado e eles foram às vias de fato. Quando isso aconteceu, saiu até nos jornais e tudo mais. Mas isso tudo foi no meu primeiro casamento, porque quando nós somos jovens, fazemos muita bobagem, somos rebeldes, desobedientes. Eu aprendi a lição e depois disso me resguardei por muito tempo, até que Deus enviou um servo verdadeiro para mim. Hoje eu sou casada novamente com um homem de Deus, um pastor. Tenho 4 filhos, tive 2 gestações de gêmeos, primeiro 2 meninos e depois 2 meninas. Graças a Deus que o Senhor me deu livramento e me deu uma segunda oportunidade. A minha casa é abençoada, há paz. Meus filhos são saudáveis, servem ao Senhor. E meu esposo cuida de mim como se eu fosse uma joia rara. E olha que nós já estamos casados há mais de 15 anos. E o amor dele não acabou. Eu acho que ele é a bênção de Deus, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Então comigo Deus fez assim, mas eu sofri demais. Mas agora eu só tenho que adorar a Deus, porque o nosso Deus é bom. E Ele é bom de uma forma que nós não conseguimos entender, porque nós somos maus. Eu fui mau, eu fui má com Deus, eu fui má com meus pais. Meus pensamentos não eram bons, eram maus. Mas o nosso Deus foi bom comigo. E a palavra do Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmã, a gente não sabe o que fazer com a nossa vida. A gente não entende, a gente não percebe. Mas enquanto nós fazemos as nossas besteiras, o Senhor parece que fica lá de cima olhando para nós, dizendo assim: espere aí, minha filha, que no momento certo eu vou fazer tudo na sua vida. E é assim. Se eu pudesse dar um conselho a todos os jovens, eu diria: não faça nada, espere em Deus, porque muitas coisas que nós fazemos, muitas vezes não tem volta. Só pela misericórdia do nosso Deus, se Ele quiser nos dar uma nova oportunidade, aí sim nós podemos viver novamente. Mas eu conheço muitas pessoas que têm se perdido por causa de decisões erradas. Então eu digo: espera no Senhor, confia nele e tudo ele fará.
Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?